Olá a todos! No nosso encontro passado, discutimos quais as demandas poderão ser submetidas à arbitragem, realizando um estudo temático sobre algumas questões importantes relacionadas aos demais ramos do direito, como vimos, o direito do consumidor, o direito público, o direito das sucessões, entre outros. Mais exemplos vocês vão encontrar sempre no material de apoio ao aluno. Hoje, iremos estudar como a arbitragem pode ser eleita pelas partes, como forma de realização da autonomia da vontade. A ferramenta responsável por materializar o desejo das partes chama-se convenção de arbitragem. É um instrumento que vincula as partes em função do princípio do pacta sunt servanda, assim como vemos nos demais contratos presentes no direito civil, devendo sempre ser manifesto de forma escrita. Este pacto afasta a competência da jurisdição estatal por si só, independente de já estar ou não instaurado o processo arbitral. Ou seja, se houver convenção arbitral dentro de um contrato, as partes estão vinculadas. Mesmo o procedimento não sendo instaurado de pronto, as partes permanecem vinculadas, não podendo recorrer à jurisdição estatal diretamente. Reconhecendo o caráter processual das convenções arbitrais, o STJ formalizou em sua súmula número 485 um entendimento de que estes novos comandos aplicam-se imediata e integralmente a todos os contratos, inclusive os celebrados anteriormente à data da edição da lei de arbitragem, desde que houvesse cláusula arbitral presente nestes pactos. A decisão de pacificar em 2012 o entendimento sobre a questão do direito intertemporal veio a favor do movimento de acesso à justiça, do qual já tratamos, tornando a arbitragem mais efetiva e menos questionável. A convenção é o gênero, podendo ser subdividida em duas espécies: a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Em ambos os casos, as partes podem optar pela arbitragem institucional, que é a que eles recorrem diretamente a uma câmara, ou pela arbitragem avulsa, com a indicação ou meios de eleição de um árbitro escolhido pelas partes. O estudo pormenorizado dessas espécies de convenção será a seguir realizado conforme as regras estipuladas por meio da Lei 9.307. Na lei, o compromisso arbitral é tratado após a definição da cláusula compromissória. Entretanto, faremos uma inversão nesta ordem para melhor compreensão do tema proposto hoje. Ao longo desta e da próxima aula, iremos discutir de forma pormenorizada os detalhes legais para a correta redação tanto da cláusula quanto do compromisso arbitral. Entretanto, é preciso que você tenha em mente que o mais importante é a finalidade da convenção de arbitragem e o respeito à autonomia da vontade das partes. Mesmo se alguns dos requisitos exigidos pela lei não forem cumpridos estritamente conforme o mandamento legal, ou se alguma confusão ocorrer devido à falta de precisão em sua elaboração, tanto árbitro quanto juiz, em regra, irão realizar uma interpretação favorável à arbitragem, valorizando a opção das partes. Começaremos, portanto, com o estudo do compromisso arbitral, uma espécie de convenção de arbitragem prevista na Lei 9.307. Quando as partes encontram-se diante de um conflito já constituído, relativo aos direitos patrimoniais disponíveis, sendo elas capazes, elas podem optar por afastar a tutela do Poder Judiciário e resolver a questão via procedimento arbitral. A forma de tornar aplicável esta escolha
é através do compromisso arbitral, uma modalidade de negócio jurídico processual com caráter vinculante. O compromisso poderá ser judicial ou extrajudicial. No primeiro caso, ele será registrado nos autos onde a demanda está tramitando. Sendo extrajudicial, ele poderá ser formalizado em instrumento particular, assinado por duas testemunhas, ou através de instrumento público que dispensa a presença de testemunhas. O compromisso judicial, ainda celebrado sob a égide do Código de Processo Civil de 73, vigente até março de 2016, seguirá os requisitos formais do artigo 169. Já para compromissos firmados após a entrada em vigor do Código de Processo Civil 2015, seguirá o disposto do artigo 188, que indica não haver rigor formal exigido aos atos e termos processuais, exceto nos casos específicos previstos em lei. Com a opção pela arbitragem regularmente constituída, o processo judicial será extinto sem resolução de mérito, podendo as provas produzidas constituírem elementos persuasivos ao árbitro, conforme este julgá-las pertinentes. Atenção! É proibido que o advogado firme compromisso arbitral em nome das partes, sem que lhe tenham sido outorgados poderes específicos para tal finalidade. A convenção arbitral é a expressão máxima dos direitos das partes, determinando a extinção do processo para a instauração de procedimento arbitral. Conseguem perceber como é uma escolha importante? Não cabe ao advogado decidir tal questão sem consentimento expresso do seu cliente. Mesmo sob a orientação das regras do Código de Processo Civil de 1973, conforme o artigo 169 que já citamos, o posicionamento da doutrina é favorável no sentido da superação do formalismo exacerbado, pois a partir do momento em que as partes aceitem instaurar o procedimento arbitral, mesmo diante de um compromisso que não cumpra todas as exigências formais, não poderão, após a sentença, alegar nulidade com base nesta questão, pois isso configuraria evidente má-fé. É lógico agora retomarmos a questão de que o excesso de burocracia e formalidade presente nesta lei, seja na cláusula, seja no compromisso, não deve ser tomado em conta de forma estrita para a anulação da cláusula, até porque, dentro do movimento de acesso à justiça, pede-se que a crise do judiciário responda à questão estrutural, à questão paradigmática e demais questões. A lei de arbitragem, por sua vez, condiciona a validade do compromisso arbitral a algumas formalidades, sendo considerado nulo o negócio jurídico firmado sem tais requisitos. Funciona como uma petição inicial no processo judiciário, onde alguns elementos precisam estar presentes para instruir o pedido. Os requisitos do artigo 10 para o compromisso arbitral são o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes para correta qualificação, o nome, profissão e domicílio do árbitro ou dos árbitros, também para correta identificação da vontade das partes constituídas no compromisso, ou, se for o caso, a identificação da entidade a qual as partes delegaram a indicação de árbitros, a matéria que será objeto da arbitragem e o lugar em que será proferida a sentença arbitral. Em prol da eficácia do compromisso, sugere-se que o árbitro escolhido manifeste, juntamente com o compromisso, sua aceitação do cargo, instituindo desde logo a arbitragem.
Caso isto não seja possível, é prudente que as partes indiquem árbitros substitutos, em razão de eventual impedimento ou recusa. Legalmente, a falta de algum dos requisitos presentes no artigo 10 da Lei de Arbitragem pode suscitar a nulidade do compromisso. Entretanto, existe flexibilidade na interpretação dessas questões. Por exemplo, a indicação de profissão e domicílio do árbitro pode não ser uma informação de fácil acesso em casos de procedimentos do tipo avulso. Além dos requisitos essenciais, a Lei de Arbitragem permite que alguns detalhes sejam adicionados ao compromisso, facultando às partes a indicação dos incisos do artigo 11, local ou locais onde se desenvolverá a arbitragem, a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por equidade, se assim for convencionado pelas partes, o prazo para a apresentação da sentença arbitral, a indicação de lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem, a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem e a fixação dos honorários do árbitro ou dos árbitros. A possibilidade de definir previamente os locais onde serão realizados os atos procedimentais reitera a flexibilidade do procedimento arbitral, de modo que o árbitro e sua equipe de apoio serão deslocados quando a produção da prova assim justificar. Quanto ao prazo para a prolação de sentença, em regra, este é indicado como 6 meses após a instauração do procedimento arbitral. Todavia, diante da complexidade da matéria discutida, da peculiaridade das provas colhidas ou de outros elementos cujas partes julguem importantes, este prazo poderá ser alterado, havendo obrigatoriedade de anotação do termo final no compromisso arbitral. Caso as partes optem pelo sistema de arbitragem institucionalizado, deverão tomar os cuidados necessários para que suas escolhas no compromisso não sejam contrárias às regras da instituição, sendo escolhida a modalidade avulsa. Em caso de não preenchimento desses pontos facultativos, caberá ao árbitro escolhido preencher as lacunas como se mostrar mais adequado para cumprir a finalidade do feito. Como qualquer negócio jurídico, o compromisso arbitral pode ser extinto diante da ocorrência de algumas situações. Primeiro, as partes podem, de forma autocompositiva, fazer um acordo quanto à matéria do conflito, tornando a arbitragem carente de objeto. Podem também, consensualmente, decidir pela retomada da tutela jurisdicional do Estado, ou podem incidir em uma das hipóteses do artigo 12 da Lei de Arbitragem. No primeiro caso, escusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado expressamente não aceitar o substituto. O inciso 2º trata de que, falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto a algum dos árbitros, desde que as partes declarem expressamente não aceitar o substituto. E o inciso 3º, tendo expirado o prazo para a redação da sentença arbitral, desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para a prolação e apresentação da sentença. As hipóteses que acabamos de estudar, presentes no artigo 12 da Lei de Arbitragem, não se restringem ao compromisso arbitral, podendo também ser impostas sobre as cláusulas compromissórias. De toda forma, extinta a convenção de arbitragem, cabe às partes buscar a tutela de seu direito material junto ao Poder Judiciário, ou então reiniciar o procedimento arbitral. Na próxima aula, continuaremos tratando deste tema, analisando a segunda espécie de convenção de arbitragem,
a cláusula compromissória. Até lá e bons estudos!